Neste domingo tivemos eleições em todo o país, né? Escolhemos aí o próximo presidente da República, que vai assumir a partir de 2023. Luiz Inácio Lula da Silva foi escolhido pela população como próximo governante aqui no nosso país. 12 estados também escolheram aí o próximo governador, tiveram segundo turno, incluindo Mato Grosso do Sul. Teremos aqui Eduardo Riedel, do PSDB, como próximo governador. E a gente vai falar sobre transição de governo agora, né? Como construir um novo ciclo, preparar a nova gestão para compreender e superar os desafios, né? E para colaborar com esse processo de transição de governos, a Fundação Dom Cabral estruturou soluções e metodologias capazes de trazer equilíbrio à fase de mudança e continuidade das políticas públicas. Elas podem ser estruturadas em conjunto ou separadamente, de forma que se adequem à realidade de cada governo. É por isso que a gente conversa agora com Patrícia Becker, diretora do Núcleo de Gestão Pública da Fundação Dom Cabral. Vamos conversar com ela por videochamada. Patrícia, obrigada por participar aqui com a gente no Jornal CBN Campo Grande. Oi, Patrícia, me ouve? Patrícia, me ouve? Bom, a gente vai tentar contato novamente com a Patrícia, então, para ela conversar com a gente ao vivo aqui no Jornal CBN Campo Grande sobre transição de governo, como essa fase de mudança deve ser conduzida, continuidade das políticas públicas também. É claro que a população se preocupa muito com relação a isso. E daqui a pouquinho a gente tenta novamente contato com a Patrícia para dar essa entrevista aqui no Jornal CBN Campo Grande. A gente pode falar com ela por telefone também, tentamos por videochamada, agora a gente pode fazer uma tentativa por telefone. Eu quero aproveitar que estamos falando aqui de eleições e trazer alguns dos destaques do nosso site, aqui do nosso RCN 67. A Justiça suspendeu a decisão e barrou a posse de Tiago Vargas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A gente trouxe um tempo atrás a informação de que Tiago Vargas, atual vereador de Campo Grande, tinha conseguido uma decisão judicial para assumir aí uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, mas agora tem uma novidade em relação a isso e eu vou ler aqui um trechinho da nossa reportagem que está dentro do portal RCN 67. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul suspendeu a decisão que concedeu o direito de mandato do deputado estadual a Tiago Vargas, do PSD. Com isso, a vaga passa para o suplente dele, o colega correligionário. Tudo jóia, você? E ex-secretário de Finanças da capital, Pedro Pedrociano Neto. A decisão que suspendeu a posse de Vargas foi do vice-presidente do TJMS, desembargador Sideni Sonsini Pimentel. Segundo o entendimento do desembargador, o pedido que possibilita o vereador de Campo Grande assumir a vaga na Assembleia foi negado 2 vezes. O desembargador lembra ainda que a decisão não é referente aos posicionamentos políticos como alegado no processo, e sim pelos 11 processos administrativos disciplinares, quando Vargas ainda era policial. Essa decisão não tira a pena de demissão no processo administrativo da Polícia Civil, que recai sobre ele. Com isso, ele perde o direito de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. Esse material está lá no nosso portal RCN 67. 9h20 em Mato Grosso do Sul. Agora conseguimos aí um novo contato com a Patrícia Becker, da Fundação Dom Cabral, que já está por telefone para conversar com a gente. Vamos falar de transição de governo, como deve ser feito esse processo, que medidas, que metodologias são capazes de trazer equilíbrio à fase de mudança e à continuidade das políticas públicas. Elas podem ser estruturadas em conjunto ou separadamente, de forma que se adequem à realidade de cada governo. E é sobre isso, então, que a gente vai conversar com a Patrícia Becker, diretora do Núcleo de Gestão Pública da Fundação Dom Cabral. Oi, Patrícia, me ouve? Obrigada por participar aqui com a gente. Bom dia. Olá, bom dia a todos e todas. Estou ouvindo super bem. Um prazer estar aqui com vocês nessa terra que eu gosto tanto. Patrícia, eu queria que você trouxesse já para a gente que tipo de preocupação é necessária em um momento como esse, né?
Como é possível trazer equilíbrio nessa fase de mudança? Quando a transição deve começar e como isso deve ser feito? Perfeito. A transição deve começar já. No dia seguinte em que a gente tem o resultado das eleições, a transição já começa. Então, até a posse, nesse período agora, até 1º de janeiro, a transição já começa, é quando a gente tem um trabalho coordenado entre as equipes do governo atual, com equipes designadas do governo que vai assumir, para já começar o trabalho de transição. Então, esse é um momento de fazer um diagnóstico mesmo, de entender as principais ações, projetos, atividades em andamento, olhar para fatos e dados para entender, garantir, né, que é o que a gente quer no final das contas, a continuidade das políticas públicas, né, que nada, apesar da gente ter uma mudança de governo, de liderança, que não impacte o cidadão, a sociedade. Como a população pode acompanhar essa transição? É super importante a população ter um acompanhamento ativo. Cada vez mais a gente tem visto isso. No processo de transição, às vezes não acontece de uma forma tão efetiva como a gente tem quando a gente tem a posse, mas hoje em dia a gente tem portal de transparência, hoje em dia a gente tem até as redes sociais também, que é um bom mecanismo para se fazer esse acompanhamento. Então é muito importante que a sociedade de fato acompanhe. A gente, o governante foi eleito ali em função de uma agenda que ele colocou, de prioridades que ele definiu, e é importante agora que a sociedade acompanhe. Não só agora, né, mas durante os 4 anos de governo. Existem perdas em uma transição de governo? Não é para ter, né? Mas, enfim, programas, por exemplo, que podem não ter continuidade, o que pode ser feito em relação a isso? Olha, o ideal é a gente garantir a continuidade das políticas públicas, é por isso que a Fundação Dom Cabral tem feito esse estudo, esses trabalhos, essas discussões e metodologias para a gente não ter impacto na prestação de serviço para o cidadão. Mas é claro que cada governante, até mesmo um reeleito, né, um novo governo, ele tem uma nova agenda, ele tem um novo ciclo, ele tem prioridades. Então, ele vai fazer também algumas escolhas. Então, assim, eu não diria perda, mas ele vai fazer algumas priorizações. Mas, cada vez mais, independente de ideologia, independente de partido, é importante, por isso essa fase que começa agora, que a posse é tão importante, é essencial entender quais são os programas, quais são os projetos, quais são as ações em andamento e garantir a continuidade dessas ações, prioridades que estão mais alinhadas com essa nova agenda, mas, né, em última instância, sem ter prejuízo, sem ter descontinuidade da prestação de serviço para a população. Então, fazer uma boa transição é justamente sobre isso, assim, a gente não ter perda, não ter retrabalho, a gente ter transparência, a gente olhar para os dados para a gente garantir uma continuidade e não ter essa perda justamente. E quais metodologias são necessárias para que se mantenha o equilíbrio nessa fase de mudança? O que é que pode ser colocado em prática, tanto por quem está saindo quanto por quem está entrando? De agora até a posse, é muito importante trabalhar com uma fase de diagnóstico, entender a situação do governo, entender, né, como é que está. Algumas lideranças já começam também a pensar no que a gente chama que é a reforma administrativa, então já pensar em como que vai ser a estrutura do novo governo, essa estrutura tem que estar alinhada com a agenda do plano de governo que ele defendeu, que ele foi eleito por isso. Então, já pensar ali quais são as secretarias, quem vai liderar cada uma das secretarias. Então, o momento agora é de preparar para que na posse ele já entre jogando. Então, ele já entenda ali qual que é o ambiente, qual que é o contexto, já tenha a estrutura do governo, já tenha a principal liderança, as equipes ali instaladas. E aí, quando ele tomar posse, é muito importante ele pensar num plano de 100 dias, é um plano para os 100 primeiros dias de governo, então são ações mais imediatas que ele vai entregar para dar um retorno ali imediato. Além disso, trabalhar o planejamento estratégico, né? O que ele quer entregar
nesses 4 anos de gestão, quais são os principais projetos. Cada vez mais a gente tem trabalhado num plano de desenvolvimento também, para além de uma agenda de 4 anos de governo, mas um plano de longo prazo. A gente fala que é um plano de Estado e não um plano de governo. A questão da governabilidade também é super importante, então toda essa articulação com os poderes, com a Assembleia, com a Câmara, com os tribunais, isso é super importante, ninguém governa sozinho. A preparação das equipes também, então tanto o mapeamento das equipes como a capacitação das equipes. Então essas são algumas ações que são fundamentais, desde agora até esse primeiro ano de governo, para garantir aí o sucesso e as entregas do mandato. Patrícia Becker, diretora do Núcleo de Gestão Pública da Fundação Dom Cabral, conversando aqui com a gente, falando sobre transição de governo, a importância de se seguir uma metodologia, está tudo no papel, né? Então os governantes têm aí todo um caminho a ser percorrido, está tudo bem desenhado, bem explicadinho, é importante que façam a lição deles também, porque a população cobra e merece esse retorno. Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Jornal CBN Campo Grande. Eu que agradeço. Um bom dia a todos e todas. Um abraço. Bom dia. 9h27 em